que é a diferença entre ouvir música no Spotify e ouvir música em vinil. Eu acho que devíamos ouvir mais música em vinil. Às vezes pode ser mais fácil eu escrever por via digital aquilo que se está a passar, mas por outro lado, a via digital tem muitos problemas. Pensando agora na saúde mental de uma forma mais lata, esse estigma sobre o qual acabamos de falar agora um bocadinho, continua a ser um grande obstáculo. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Hoje o nosso convidado é o professor Pedro Morgado, que é médico psiquiatra e professor associado com agregação da Escola de Medicina da Universidade do Minho. Desde 2022 integra a Coordenação Nacional de Saúde Mental, exercendo também funções como coordenador regional de saúde mental da região Norte. Clinicamente está ligado ao Serviço de Psiquiatria do Hospital de Braga e desenvolve investigação no Instituto de Ciências da Vida e Saúde da Universidade do Minho e também no Centro Clínico Académico 2CA de Braga. A sua investigação abrange áreas como a perturbação obsessivo-compulsiva, a ansiedade, o jogo patológico e a esquizofrenia, mas também a educação médica e a saúde mental dos estudantes de medicina. Hoje, Pedro, prometemos um setting seguro para discorrermos sobre importantes questões de saúde mental, sem recorrermos ao divã. E, portanto, olá Pedro, o divã ainda sofre do estigma de outros tempos? Olá, obrigado pelo convite, pela oportunidade para esta conversa. Eu diria que o divã sofre de muitos estigmas. Sofre de um estigma que está fora da psiquiatria, porque a psiquiatria, a psicologia, toda a área da saúde mental é fortemente estigmatizada na nossa sociedade. Todos nós temos algumas opiniões acerca destas matérias que não são baseadas no conhecimento próprio ou no conhecimento científico, são baseadas em algumas imagens, algumas caricaturas, algumas experiências que vamos tendo ao longo da vida e, portanto, tendemos a estigmatizar muito a psiquiatria, mas dentro da própria psiquiatria o divã também tem o seu espaço de estigma, porque ele está muito relacionado com uma prática ou com um conjunto de conhecimentos que estão mais relacionados com a psiquiatria dinâmica, que estão mais relacionados com aquilo que se chama a psicanálise e, portanto, a verdade é que hoje em dia eu arriscaria dizer que mais de 95% dos psiquiatras e psicólogos não utilizam divã nas suas consultas. Ok. E diz-me uma coisa, pensando agora na saúde mental de uma forma mais lata, esse estigma sobre o qual acabamos de falar agora um bocadinho, continua a ser um grande obstáculo para que as pessoas falem sobre o sofrimento psicológico? Sim, é um enorme obstáculo. O estigma é uma palavra que vem do grego, que significa uma marca que era forjada a ferro nos escravos, de modo a que eles nunca deixassem de ter essa condição, nunca poderiam ser homens livres, e portanto o estigma, no caso da saúde mental, é também muito isso, é eu assumir que a pessoa passa a ter uma identidade nova, eu assumir que a pessoa passa a ser um outro ser diferente só porque sei que teve uma condição de saúde mental, ou às vezes que passou por uma situação de sofrimento psicológico. Eu confundo a pessoa com a doença de que ela é portadora ou com uma determinada fase de vida que ela passou. E, portanto, o estigma é esta marca que acompanha a pessoa a partir do momento em que eu sei que ela tem uma condição desta natureza. E porquê na saúde mental? Em primeiro lugar, porque esta é uma área, a área da psiquiatria, é uma área que se desenvolveu mais tarde, do ponto de vista do conhecimento científico. Nós demoramos mais tempo a perceber algumas coisas sobre o funcionamento do cérebro, ainda não as sabemos todas, mas a compreender que estávamos a falar de doenças que não são assim tão diferentes das outras doenças que acometem o ser humano. Em segundo lugar, porque há um medo muito grande da doença mental, e esse medo muitas vezes vem do desconhecimento, do não contactar com pessoas com doença mental e apenas criar uma imagem daquilo que é a doença a partir ou de relatos que eu ouço de outros, e que são relatos naturalmente enviesados pela sua experiência, ou também de uma caricaturização que acontece da doença e que aparece no cinema, aparece na literatura e aparece também, de certa forma, ao longo da história, em relatos que são de natureza histórica, que são narrativos do ponto de vista dessa natureza e desse valor histórico e que acabam por colocar a pessoa com doença mental
em primeiro lugar, num lugar de pecado e de associar muito a doença mental às questões do pecado e do não cumprimento daquilo que eram as regras religiosas da época. Depois, num lugar de crime e de violência, e portanto de associar a doença mental àquilo que era mais perigoso, e também um lugar de excentricidade ou de bizarria, de maior distinção entre aquilo que é a pessoa com doença mental e aquilo que são as pessoas que não têm essa condição ou em que pelo menos ela não é aparente. E portanto, este estigma cria em todos, incluindo aqueles que têm experiência de doença mental, incluindo aqueles que são familiares de pessoas com doença mental, todos eles acabam por ter, por um lado, medo, por outro lado, esta associação automática entre o que é ser portador da doença e estas caricaturas que se vão acumulando ao longo da história do ser humano. E isso dificulta muito que as pessoas falem, em primeiro lugar, porque podem ter dificuldade em identificar o que se está a passar com elas, porque se eu acho que a ideia que eu tenho de doença mental é uma ideia determinada, eu não vou conseguir identificar aquilo que eu estou a sentir com essa ideia de doença ou de sofrimento mental. Em segundo lugar, faz com que tenham vergonha de falar, porque eu vou ser objeto de um juízo que se calhar eu já tive em relação a outros e que é natural eu ter tido, ou eu vou ser objeto de um juízo que eu ouço os outros ter em relação a pessoas com estas condições. E em terceiro lugar, há uma questão muito também associada ao desconhecimento do que é que eu posso fazer com o facto de falar disto a alguém. Ou seja, o desconhecimento de que o primeiro passo para resolver aquilo que eu estou a sentir é falar sobre isto e encontrar uma via de saída para o sofrimento em que estou. E, portanto, este estigma tem um peso muito grande nas pessoas e dificulta esse acesso aos cuidados de saúde mental que são necessários. Ou seja, as pessoas têm dificuldade em expressar, em se calhar identificar o problema, apesar de estarmos todos ligados. E estamos constantemente com mensagens e temos sempre uma grande rede, mas se calhar as mensagens no WhatsApp, os likes, não substituem a interação com as pessoas. Isso, o que é que achas sobre isso? É um bom tema porque há vantagens na comunicação digital e há muitas desvantagens na comunicação digital. E digo isto porque, às vezes, é mais fácil que o primeiro sinal de alerta ou que a primeira conversa possa produzir-se por via digital. Pelas exatas razões pelas quais depois a via digital também nos traz muitos problemas. Mas muitas vezes as pessoas têm mais dificuldade em fazê-lo em pessoa, no contacto presencial com o outro, do que em escrevê-lo de uma forma que é mais impessoal, que está desligada daquilo que é a emocionalidade que está presente quando nos encontramos uns com os outros, quando olhamos uns para os outros, quando sentimos a presença e o respirar dos outros de uma forma muito viva. E, portanto, às vezes pode ser mais fácil eu escrever por via digital aquilo que se está a passar, mas, por outro lado, a via digital tem muitos problemas. O primeiro dos quais já foi aqui, de certa forma, antecipado, que é o estar desprovida de todos os outros componentes da comunicação que não a comunicação através destes signos que são as palavras ou até as pequeninas imagens que podemos partilhar por via digital, em primeiro lugar. Em segundo lugar, um problema que é muito mais vasto e que está muito para lá daquilo que é a experiência de doença mental, está no domínio daquilo que é a nossa saúde mental em sentido lato, que é o facto de nós termos a ideia de que estamos a estabelecer uma relação com os outros, quando na verdade ela é uma mera conexão e muitas vezes parece que estivemos com não sei quantas pessoas, porque falámos com elas num grupo do WhatsApp, ou porque contactámos com elas no Instagram, ou porque nos cruzámos com elas no TikTok, mas na verdade esta comunicação mediada por instrumentos digitais não nos preenche e não informa aquilo a que nós chamamos uma verdadeira relação interpessoal, porque faltam os outros componentes e, portanto, sim, respondendo muito diretamente àquela que era a origem da pergunta, esta sensação de que estamos ligados ou conectados sem verdadeiramente nos relacionarmos pode ser muito nefasta para a nossa saúde mental. Ou seja, tentar de alguma forma construir uma solução para solidão, isolamento, etc. Neste tipo de relações pode ser perigoso. Pode ser perigoso. Porque se calhar estamos a alicerçar as coisas em... Estamos a alicerçar em relações que estão amputadas de algumas das suas características fundamentais. Isto não significa
que os meios digitais não sejam instrumentos que podem ser utilizados para reduzir a solidão. Podem e devem ser utilizados. E têm benefícios aí. Por exemplo, nós temos muitos estudos que nos mostraram que pessoas que pertencem a grupos tradicionalmente mais marginalizados, que têm mais dificuldade em identificar-se com os seus pares, ou que estão numa situação de serem migrantes e que têm menor capacidade de integração nas comunidades locais onde estão a residir, o facto de manterem conexões virtuais com outras pessoas, conexões por meio digital, acaba por ser muito importante para a sua saúde mental. Mas dito isto, estas relações não substituem as outras e precisam de ser, para a maioria das pessoas, complementadas com as outras. E às vezes ficar-se com a sensação de que estas relações nos podem dar tudo é negativo, na medida em que, de facto, elas não têm, mesmo do ponto de vista daquilo que é a gratificação cerebral, mesmo do ponto de vista daquilo que é o sentirmos-nos bem que acontece quando nos encontramos com as pessoas que são emocionalmente positivas para nós, essa gratificação não existe de uma forma tão evidente na conexão virtual como naquela que é a conexão presencial. E se pensarmos agora na parte, ainda voltando à questão das redes sociais, como é que tu olhas para as redes sociais em termos do impacto que elas têm, por exemplo, na própria relação entre o profissional de saúde mental e os doentes? Quer dizer, porque já falamos aqui da questão do estigma, já falamos aqui da maneira ou do impacto que a digitalização pode ter na construção das relações interpessoais, mas depois há aqui uma outra dimensão, digo eu, quando nós vemos muitas das vezes diagnósticos quase feitos porque consultamos uma outra coisa no TikTok ou no Instagram ou não sei das quantas, agora toda a gente subitamente tem hiperatividade, déficit de atenção, muitas vezes só porque viram alguma coisa e identificaram-se com aquilo. Isto não cria ruído na relação entre o profissional de saúde mental e as pessoas, e o potencial doente? Também tem esse risco. Ora bem, nós vivemos um tempo em que passámos de um tempo em que era muito difícil chegar à informação, e nós hoje vivemos num tempo onde há, eu vou dizer assim, correndo o risco de ser excessivo, e passo a redundância, há excesso de informação. Nós somos bombardeados com mais informação do que aquela até que vamos à procura, não é? Ela está-nos a chegar por todo o tempo, por todo lado e a todo o tempo. E, portanto, a saúde, o campo da saúde, não está à margem deste fenómeno que está a acontecer na sociedade e que é muito mais vasto e que tem consequências muito relevantes do ponto de vista social, mas também do ponto de vista individual, e consequências que ainda não estão completamente estudadas nem exploradas. Um dos exemplos, e já vamos à saúde, que eu gosto sempre de refletir é: antigamente nós sabíamos as coisas más que aconteciam na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, e se fosse uma coisa mesmo extraordinária que acontecia no país, não é? Hoje em dia, nós de repente sabemos das desgraças que estão a acontecer em todas as ruas do país, como se fosse a nossa rua, como se fosse a nossa própria rua. E desgraças que às vezes não têm uma relevância, até do ponto de vista estatístico, que merecesse o destaque informativo e aquilo que depois gera dentro das nossas, aquilo que se chamam percepções. Do ponto de vista técnico, para um psiquiatra não são percepções, são mais cognições, são mais da linha cognitiva do que perceptiva, mas aquilo que genericamente se chamam as percepções. A saúde não está ao lado disto e, portanto, na saúde há uma produção de conteúdos que é muitíssimo vasta, que é, quanto a mim, até excessiva, e depois conteúdos que misturam uma informação desinteressada e uma informação com fins comerciais. Portanto, há muitos profissionais de saúde que desinteressadamente falam sobre saúde. Há alguns profissionais de saúde que falam porque estão a publicitar um serviço que prestam, e tudo isto tem a sua legitimidade numa sociedade livre e onde todos nos podemos apresentar. Mas isto traz alguns problemas, que é: se eu começo a falar muito de uma determinada condição, obviamente que eu vou aumentar o número de pessoas que ficam alerta para a possibilidade desta condição, mas também corro o risco de estar a induzir algumas pessoas na ideia
de que têm esta condição e de que vão à procura de que algum profissional de saúde confirme que esta condição existe. Isto é particularmente crítico no domínio da psiquiatria, porque enquanto que na cardiologia as pessoas, se acharem que têm uma arritmia, vão fazer um exame e o exame diz que tem ou não tem arritmia, na psiquiatria as avaliações são clínicas. E as pessoas, por alguma razão, as máquinas também se enganam, mas as pessoas confiam mais nas máquinas do que no senso clínico dos profissionais de saúde. E, portanto, nós na psiquiatria temos mais dificuldade às vezes em explicar o nosso método de diagnóstico e em que ele seja reconhecido pelas pessoas e pela sociedade em geral. E, portanto, é uma área onde ainda é mais crítica esta questão, que é mais difícil eu transmitir o meu juízo clínico a uma pessoa que já está completamente convencida que tem uma doença, do que uma pessoa que está lá para ouvir a minha opinião sem ter um preconceito em relação àquilo que... Preconceito no sentido de um conceito prévio em relação àquilo que lhe vai ser dito. E, portanto, deste ponto de vista, há alguma informação que não é útil e que gera mais ruído e mais problemas do que aqueles que ajuda a resolver. Além de que há muita informação errada, e alguma das quais partilhada por profissionais de saúde. Errada às vezes no próprio conceito, outras vezes na tónica que é dada a determinada situação ou na hipersimplificação de fenómenos que são muito complexos. Depois há um outro nível que é como é que os meios digitais estão a alterar a relação clínica entre os doentes e as pessoas que são profissionais de saúde. E aí também há impactos sobre os quais eu penso que nós devemos refletir. Em primeiro lugar, porque quando um profissional de saúde aparece no mundo digital, o espaço digital é sempre público. As pessoas às vezes pensam, um grupo do WhatsApp é privado. Não é privado, é um espaço público. Aquilo que está no grupo do WhatsApp pode ser lido por qualquer pessoa do mundo. E normalmente, se for mesmo importante, vai ser lido. E, portanto, a presença de um profissional de saúde no espaço público deve ser sempre uma presença cuidada, tendo em conta que não se deixa de ser profissional de saúde quando se está no espaço público. E, portanto, tudo o que aparece nas redes sociais acaba por contribuir para condicionar, para alterar a visão que os doentes, que as pessoas têm daquele profissional em específico. Em segundo lugar, porque as redes sociais têm mecanismos de contacto muito ágeis dos profissionais de saúde. Certo. E pode-se perder informação, porque se um profissional de saúde não tem condições para responder a todas as mensagens que recebe, mesmo dos seus pacientes, há aqui muitos riscos que têm que ser antecipados e que têm que ser previstos. E, portanto, aquilo que a maior parte dos consensos tem vindo a defender é que os profissionais devem definir muito bem os settings de contacto entre consultas, ou seja, o método para me contactar é através deste endereço de e-mail ou é através deste número de telefone da clínica onde eu trabalho. E ficar muito claro o que é possível acontecer e o que é que não é possível acontecer, até para que as pessoas tenham uma expectativa realista desta forma de contacto, porque de facto são desafios novos, são desafios para os quais nós não estávamos preparados e que, se não forem trabalhados e preparados com cuidado, vão nos trazer mais problemas do que efetivamente resolver a questão de acesso dos pacientes aos profissionais de saúde. E, portanto, eu penso que é preciso preparar com muito cuidado todas estas questões. É uma coisa interessante que mencionaste, que foi a questão da demasiada informação, ou da informação que é um pouco desgovernada e que de alguma forma é uma coisa que se calhar há umas teorias que dizem que isso surgiu quando se inventou o código Morse e isso conseguiu transmitir tudo. De repente conseguia saber do outro lado do mundo o que é que estava a acontecer e a partir daí foi o fim do mundo. E isso, há dois aspectos que gostava de que abordasse. Um era se esta informação não pode de alguma forma criar um estado de distração, uma distração geral, no sentido em perdemos um bocadinho a noção daquilo que está a acontecer, porque acho que temos muita dificuldade em ligar os pontos, e uma noção de ansiedade, de nunca estarmos, nunca sabemos tudo. Precisamos saber o que é que está a acontecer e precisamos de não sei o quê, e mais isto e mais aquilo. E
E por outro lado, a questão deste tipo de informação, de alguma forma, parece que tenta impor uma espécie de protocolo ou de protocolos que temos que seguir no nosso dia a dia para, por exemplo, sermos saudáveis. E temos que beber não sei o quê, e levantar a tal hora, e apanhar a luz do sol, e não sei o quê, e fazer tudo aquilo. E chega a um ponto em que parece que se não conseguimos cumprir aquilo, falhamos. E se calhar nós não somos máquinas para ter esse tipo de ideia. O que é que te parece esta noção da ansiedade que é causada e do fear of missing out, não é? O FOMO. Parece-me que os três fenómenos estão a acontecer provavelmente por mecanismos distintos, têm causas muito parecidas, mas os três fenómenos aqui, digo, a questão do excesso de estímulos e o impacto que isso tem na nossa capacidade de manter a atenção e de reter aquilo que é verdadeiramente relevante, dois, o excesso de preocupações e esta necessidade de estar em todo lado a toda a hora e de estar sempre a perder alguma coisa e a ansiedade que lhe está associada. Três, a questão de uma certa hipernormativização dos hábitos, também das questões da autoimagem, das questões do sucesso e da capacidade de, com um grande esforço, todos conseguirmos fazer tudo. Portanto, os três fenómenos parece-me que estão a acontecer. Vamos decompô-los. A questão dos estímulos. Portanto, nós temos uma capacidade grande, e isso foi, do ponto de vista evolutivo, até bastante apurado, de selecionar aquilo que é mais relevante nos contextos em que nós temos e, portanto, dirigir a nossa atenção para aquilo que, à partida, é mais relevante. Inclusive, nós temos uma especialização de áreas cerebrais em diferentes objetos que estão em movimento. Por exemplo, se uma pessoa, e sobretudo se a sua face fizer uma expressão, eu tenho muita informação a retirar desse movimento, dessa expressão facial. E isso provavelmente vai captar mais a minha atenção do que um objeto qualquer inanimado que está a mover lá atrás. A não ser que seja um objeto que me põe em perigo, e aí eu faço um shift atencional. Mas tudo isto foi muito desenvolvido ao longo da evolução das diferentes espécies até chegarmos ao ser humano, e depois no ser humano há esta adaptação ao meio. O que é que acontece? Primeiro, o ritmo da evolução tecnológica e da própria organização das sociedades e as próprias sociedades que passam de meios rurais, primeiro de comunidades muito pequeninas, depois para meios mais rurais, agora para grandes cidades. Acontece tudo muito depressa. O ritmo da evolução tecnológica e social é muito mais rápido do que o ritmo da evolução biológica. E, portanto, o nosso corpo e o nosso cérebro é muito pouco evoluído em relação ao cérebro das pessoas que lá atrás viviam em pequeníssimas comunidades e que ao longo da vida toda conheciam 100 pessoas. E nós hoje, num dia ou numa manhã, cruzamos com mais de 100 pessoas. E não é cruzamos-nos na rua. Quando vamos dar aulas, cruzamos com uma relação emocional. Nós, numa semana, vemos muito mais pessoas do que os nossos antepassados viam a vida toda. Isto por um lado. Por outro lado, esta informação que está sempre a vir a uma cadência muito rápida, associado ao facto de as redes sociais, sobretudo, estarem montadas para que os ciclos de gratificação sejam cada vez mais curtos. E, portanto, eu antes ficava durante 5 minutos a ver um vídeo, depois já só fica 1 minuto e 20, e agora dizem, quem percebe do assunto, não, o teu vídeo só vai captar 10 segundos da atenção das pessoas. Porquê? Porque já me satisfez e já vou para o seguinte. E, portanto, estou sempre à procura de um novo. E estou a receber tantos estímulos que, de repente, eu já não consigo discriminar aquilo que são os estímulos mais relevantes e aqueles que são os estímulos menos relevantes. E, portanto, vive-se numa grande dificuldade em manter a atenção. Além de que o telemóvel, que é um instrumento, é talvez o instrumento mais importante das nossas vidas, o objeto mais importante das nossas vidas, hoje em dia não é o carro, é o telemóvel, só pela sua presença, e há agora um outro estudo muito interessante, só o facto de ter um telemóvel desligado num espaço onde se está a estudar, desligado, completamente desligado, leva a um número de distrações para olhar para o telemóvel que está desligado
que é muito superior às distrações que aconteceriam se o telemóvel não estivesse neste compartimento. E, portanto, de repente, esta intrusão deste objeto que vai captando demasiado a nossa atenção tem esse efeito de nos fazer parecer incapazes de manter a atenção. E leva a que muitas pessoas pensem que têm hiperatividade com déficit de atenção, quando, na verdade, aquilo que têm é uma dificuldade de manter atenção num contexto em que estão a ser hiperestimuladas e em que qualquer pessoa tem dificuldade em manter a sua atenção. Depois, a questão da ansiedade. A ansiedade relaciona-se com muitos aspectos, o primeiro dos quais é o nosso sistema ansioso é um sistema de alerta, é um sistema de proteção. Se há alguma coisa que me vai pôr em causa, o nosso organismo monta uma série de respostas para proteger a nossa integridade. E aqui é muito importante isto, integridade física, a homeostasia, mas também a integridade psíquica, a egostasia. Se eu sinto que algo vai pôr em causa, eu monto uma resposta ansiosa. E esta resposta ansiosa é muito centrada naquilo que eram os problemas que afetavam a nossa espécie lá atrás, que eram sobretudo fugir dos predadores, era sobretudo arranjar comida, que não tem nada a ver com aquilo que são os estímulos ansiosos do nosso dia-a-dia, de hoje. Porque hoje, o que é que nós temos, o que é que nos causa ansiedade? Eu não vou ser tão apreciado pelos outros como eu gostaria. Eu hoje não tenho que agradar a uma comunidade de 20 ou 30 ou 40 pessoas como há não sei quantos séculos atrás, porque eu hoje tenho que agradar a muita gente. As redes sociais também contribuem para isso. De repente, eu vou estar aqui sujeito a perceber o que é que demasiada gente pensa sobre mim. Depois, há uma subjetividade que também se perde e que é muito importante para a nossa tranquilização, que é quando nós estamos a fazer um juízo sobre o juízo que os outros fizeram acerca de nós, a maior parte das vezes isso é altamente subjetivo, não é? Eu estive com amigos, acho que eles gostaram de estar comigo, mas eu não tenho a certeza, eu não sei de 0 a 20 quanto é que eles gostaram. Na comunicação digital não existe essa subjetividade, portanto só existem duas coisas: ou eu tenho uma fotografia que tem mais de 20 likes ou menos de 20 likes. Não há subjetividade possível. Ou puseram ou não puseram. É tudo muito binário, não é? Ou esta pessoa pôs ou não pôs. E isto também é gerador de intensa ansiedade, não é? Vou ver porque é que este não pôs, porque é que pôs naquele dia e não pôs no outro. Além disto, e liga muito com as questões da idealização, que também são aqui a terceira grande consequência deste tempo em que nós vivemos, que é, além disso, nós vivemos num contexto. E o contexto é de que todos temos que ir ao ginásio daquela maneira, porque há um corpo que é idealizado. As mulheres passaram muito mais cedo por esta imposição, que até lhe era imposta por outros, mas agora também os homens têm esta imposição de que há um corpo que é o corpo que é aceitável, que é idealizado e que todos conseguem. É só quererem, é só empenharem-se nisso. E a tradução disto depois nas nossas vidas. Todos podem fazer tudo, porque o mérito da pessoa é a única razão para o seu sucesso. Mas, de repente, parece que todas as pessoas podem tudo. E esquecem-se que muito daquilo que eu consegui teve a ver com o facto de os meus pais já não serem agricultores como eram os meus avós e bisavós. Porque se os meus pais tivessem sido agricultores na mesma, se o país não tivesse mudado, se eu não tivesse podido estudar com muito melhores condições do que aquelas que eles tiveram, eu não teria conseguido muitas das coisas que eu consegui. E obviamente que também trabalhei para elas, mas o meu trabalho poderia ter sido o mesmo, o meu esforço poderia ter sido o mesmo, mas o contexto favoreceu isto. Porquê é que isto é importante? Esta ideia de que nem todos conseguem tudo e que nem quando tudo se consegue é só por mérito das pessoas, é só porque tenho uma mentalidade de XPTO. Porquê é que isto é importante? Porque na vida nem tudo nos corre bem. Há muitos momentos em que as coisas não correm bem, não correm como eu planeei, como eu idealizei. Nós desiludimos os outros. E se eu perceber que quando as coisas correm bem, quando eu tenho muito sucesso, isto não fui só eu, muitos contribuíram para isto, mas perceber genuinamente, não é só do ponto de vista narrativo. Também é mais fácil quando as coisas correm mal eu perceber que eu posso ter feito alguma coisa errada, provavelmente isso aconteceu, mas há um contexto que também há de ter contribuído para isto. E, portanto, não é só uma questão individual.
estas narrativas que são muito populares, sobretudo nos mais jovens, têm uma adesão muito grande. Esta ideia, porque é muito apelativo, não é? Vendo um sonho, tu podes ser tudo o que tu quiseres. Estas narrativas também contribuem para esta ideia de que estamos sempre a perder alguma coisa, estamos sempre a não conseguir tanto como os outros, eu sou o único que não estive já em não sei quantos hotéis, e de repente ficamos com uma ideia muito enviesada do sucesso dos outros, porque nós também nas redes sociais só conhecemos o que as pessoas nos querem mostrar. Claro. Não conhecemos a verdade da vida dos outros. A vida dos outros é muito diferente do que aquilo que aparece ali. Não vemos o backstage. Isso, e todos nós já tivemos esta sensação, quer dizer, quando é o Primavera Sound, a mim parece-me que está lá toda a gente, não é? Fui o único tipo que este ano não conseguia, então, toda a gente foi. Se eu parar para pensar, é óbvio que é uma sensação, porque toda a gente que está a publicar naquele momento é o que tem para publicar, e portanto, mas é preciso parar para fazer esta reflexão. E já agora, o que é que está a mudar? É que o ser humano, há muitas coisas a mudar, mas o ser humano foi dando saltos em termos de evolução social e tecnológica, a usar mais o seu cérebro reflexivo do que impulsivo. Ou seja, a ser mais racional do que emocional. Sendo certo que não há uma dicotomia, isto é uma coisa antiga, as duas coisas estão muito ligadas entre si, mas há uma reação que é mais visceral, que é mais imediata, que é mais automática, que é aquela que eu tenho quando estou a ver toda a gente no Primavera Sound e de repente digo, pá, sou o único lá, não estou, e depois penso, não, como eu haverá muitos, vou para o ano, não é? Quando elaboro sobre isto com tranquilidade, mas para isso é preciso serenidade, é preciso reflexão, e isso não é facilitado neste mundo em que nós vivemos, em que estão sempre a acontecer coisas e em que muitas vezes a lei da força, a lei da emoção está a prevalecer sobre o direito e a lei da E razão. o que é que podemos fazer nesses casos? Ou seja, que tipo de ferramentas é que alguém pode ter para, primeiro, lidar com a desilusão que vamos ter para nós e que vamos certamente dar aos outros, porque vai acontecer eventualmente uma vez, e se calhar também é passada a imagem que nunca vai acontecer, e de facto ter essa capacidade de, sei lá, abstração, não sei se será o termo correto, de conseguimos ter algo que nos ajude a lidar com isso internamente. Essa é uma excelente pergunta. Muitas das ferramentas que nós precisamos para lidar com isto constroem-se nas fases precoces da nossa vida, ou seja, na nossa infância, na nossa adolescência. Daí a importância da frustração, daí a importância dos limites, daí a importância de uma criança, quando cresce, ainda que materialmente pudesse ter todas as condições, todos os luxos, todas as coisas que quer, perceber que às vezes não é possível ter todas as coisas que se quer, sejam materiais ou não materiais, perceber que nem sempre podemos ter tudo o que queremos no momento em que queremos. Isso é muito normativo e é muito educativo. A questão da ligação afetiva. Não ter tudo o que se quer não significa que não tenhamos a tranquilidade de saber que estamos ligados afetivamente a um conjunto de pessoas que aparecem quando é preciso, ou que pelo menos estão presentes e disponíveis quando é preciso. Portanto, isto são aspectos do desenvolvimento que se formam em fases muito precoces da vida, e aqui o trabalho que tem que ser feito é sobretudo um trabalho dos pais e das famílias alargadas, também da educação formal, e portanto a grande importância dos jardins de infância e das creches no desenvolvimento e na estruturação das crianças. E também, aqui muito ligado a esta questão, as modalidades ou os estilos de parentalidade e a forma como os pais resistem às pressões sociais que também lhe vão sendo impostas e que têm que gerir e que são muito difíceis. É muito difícil ser pai e ser filho nos dias de hoje. Portanto, esta é a primeira questão. A segunda questão é uma proteção especial que tem que ser dada às crianças e adolescentes em relação a alguns instrumentos, alguns hábitos, algumas substâncias que lhe podem ser nocivas no seu desenvolvimento e que neste momento estão completamente desreguladas. Portanto, nós hoje em dia não temos, sabemos que uma criança não pode fumar nem pode beber.
E temos um contrato social à volta disto, todos concordamos com isto. Claro que podíamos alegar, mas os pais deviam ter a liberdade de decidir se a criança bebe ou não bebe, mas há um contrato social à volta disto. E nós precisamos de um contrato social para este outro instrumento, que é o telemóvel, e que são os iPads e que são os meios digitais, e que tem um impacto potencialmente nefasto no desenvolvimento das crianças, porque lhes dão acesso, por um lado, muitas vezes a conteúdos que não estão preparados para ver, por outro, porque os viciam em conteúdos que podem estar presentes na vida das pessoas. Não estamos a falar de agora acabar com o telemóvel. Isso é impossível. Mas uma criança que passa muitas horas no telemóvel é uma criança que está a perder tempo de aquisição de outras competências, nomeadamente a competências relacionais, nomeadamente a capacidade de ir para a rua e de se magoar de vez em quando e de aprender com isso, magoar-se pouco, naturalmente. Isso faz parte do crescimento normal das crianças e é este equilíbrio que não tem sido conseguido ao longo dos últimos anos e que também contribui para que essas ferramentas não se desenvolvam. Depois, e já te passo a palavra, peço desculpa, mas só para terminar aqui, nos mais adultos. E ok, eu cheguei agora e estou a sentir que tenho aqui dificuldades. Aí há vários níveis. Há um nível da autoavaliação e do autocuidado, que é: eu estou a sentir que não consigo lidar com isto. O que é que eu identifico que possa estar a contribuir para esta dificuldade? Estou a passar demasiado tempo nos telemóveis? Estou demasiado pouco tempo com os meus amigos? Não tenho atividades coletivas? Sou uma pessoa demasiado isolada na minha vida? Consigo mudar isto? Ou consigo impor-me tempos para estar no mundo digital e tempos para estar a ler um livro em papel ou tempos para estar em convívio? Consigo auto-impor-me isto? Ou isto já ultrapassa a minha capacidade de gestão? Se ultrapassa, tenho que falar com alguém sobre isto e provavelmente tenho que falar com alguém que perceba disto, com o meu médico, com um psicólogo, com alguém que possa ajudar-me a perceber o que é que se está a passar. Tu estavas agora a falar, aliás, temos vindo aqui a discorrer um bocadinho sobre uma certa tendência sociológica, antropológica, portanto, uma certa mudança de paradigmas sociológicos e antropológicos decorrentes dessa digitalização, mas tu tocaste aí num aspecto que me parece crucial e ainda mais crucial se depois fizermos, se o projetarmos exatamente para a adolescência, que é essa diferença, digamos, entre o homo reflexivo e o homo impulsivo, não é? Pronto. Porque muitas vezes, uma das coisas que eu penso é que nós, adultos, ainda que tínhamos que lidar com esta ansiedade, com este fear of missing out, de estamos a perder alguma coisa, mas ainda assim tivemos algum tipo de ferramentas que nos foram transmitidas numa fase precoce do nosso desenvolvimento, em que o digital ainda não era tão preponderante e que ainda nos dão alguns instrumentos para lidar com essa digitalização atual. Mas e há os atuais adolescentes que têm essa exposição desde tenra idade, e que muitas das vezes me parece que esse lado reflexivo, essa serenidade que tu falavas há bocadinho, que se perde e acabamos por ter um miê de jovens movidos por vidas altamente performativas e performativas em tempo real. Como é que é isto na adolescência? Pois, nós não somos nativos digitais. Pois. Os nativos digitais são eles. Pois. E temos que os ouvir também. Eu, antes de responder, tenho que dizer o seguinte: eu não sou especialista em adolescência, eu sou psiquiatra de adultos e faço aqui uma leitura daquilo que me parece o tempo que estamos a viver. E parece-me exatamente isso, que há uma crescente incapacidade para tolerar a incerteza, para tolerar o tempo que é preciso para as coisas acontecerem, para aceitar esse espaço de serenidade que é indispensável nas nossas vidas. E, portanto, há uma voracidade de preencher todos os instantes da vida com alguma coisa a acontecer.
Como é que se sai disto? Eu penso que é treinando as pessoas para viverem mais devagar, ou se isso não for possível, para tolerarem esses tempos em que não acontece nada. Às vezes é preciso estarmos só connosco próprios, é preciso estarmos só com um livro, estarmos só com um papel à nossa frente e treinarmos esse tempo, essa paciência, estarmos só a ouvir uma música, o que quer que seja. Há uma tendência, até no ensino, muito acompanho mais aquilo que são as tendências do ensino superior, de adequar todas as modalidades de ensino a essas características de maior dificuldade de manter a atenção, a essas características de tudo que quer que ser muito rápido, muito apelativo, muito gamificado. Essa tendência existe. E eu não critico essa tendência na medida em que me parece que sim. Acho que para alguns temas e para alguns assuntos é preciso e é importante encontrar formas de envolver mais os estudantes e de os manter mais atentos. Mas recuso a ideia de que não temos que fazer ao mesmo tempo o contrário, ou seja, também criar formalmente esses momentos que são de treino da reflexão, que são de treino do estar quieto sem fazer nada, que são de treino do estar só comigo a ouvir esta música ou a ler este livro e instituí-los formalmente no processo de ensino. Porque a escola, primeiro, a universidade depois, também é um espaço para treino dessas competências e dessas capacidades. Isto não é novo, na verdade. Uma das coisas mais interessantes que nos foi acontecendo ao longo do tempo na formação, por exemplo, em comunicação clínica dos nossos estudantes, é que a maior parte dos erros estavam relacionados, e continuam a estar, e isto sempre foi assim, com não esperar para ouvir tudo até ao fim, com falar sem dar tempo de que aquela última ideia que foi dita seja digerida, ou que o doente expresse as suas emoções de uma forma mais pausada. Portanto, esta necessidade de estar sempre a acontecer alguma coisa sempre acompanhou o ser humano e sempre foi algo que precisou de ser trabalhado e de ser treinado. Nos dias de hoje, tendo em conta toda esta transformação da sociedade, eu penso que isto ainda tem que ser mais treinado e que ser mais aprofundado. Dito isto, há uma salvaguarda que eu quero fazer. Se calhar todas as gerações anteriores à nossa acharam que estavam a viver a mudança de paradigma mais importante da vida, da história da humanidade, e nós só somos mais uns a achar isso. E achavam que as gerações anteriores eram sempre as piores. Exatamente, que as gerações eram entre as melhores e que os novos estavam pior preparados. Eu não acho isso. Eu acho que os mais novos vão ter uma capacidade de se adaptar às condições do meio, tal como nós tivemos, porque isso é inerente à condição humana. Agora, também é evidente que há mais sofrimento. E, portanto, esse é o meu indicador de que há aqui um desalinhamento maior entre aquilo que o meio está a pedir às pessoas, o contexto está a pedir às pessoas e aquilo que elas estão, do ponto de vista dos seus instrumentos biológicos e psicológicos, preparadas para dar a este contexto. E, portanto, eu uso este maior sofrimento como um indicador de que alguma coisa muito estrutural pode estar a mudar. E, de facto, esta aceleração das mudanças, portanto, nós passamos para uma fase digital ao fim de 150 anos de revolução industrial, e agora, ao fim de 25 anos de revolução digital, de repente já estamos na inteligência artificial, e, portanto, isto está a andar muito depressa. E já agora traz-me aqui um outro problema, que eu penso também vale a pena, sobre o qual vale a pena refletirmos, que tem muito a ver com isto da reflexão, que é a primeira vez que nós temos um instrumento que reflete fora do nosso corpo, em que nós estamos a externalizar a resolução de problemas. Porque até hoje, nunca o ser humano teve nenhum instrumento, nenhuma tecnologia que fosse capaz de pensar e resolver problemas complexos fora do seu cérebro, ou do conjunto de cérebros que formam uma equipa. E de repente, há uma máquina semi-automática que pensa por nós. E isto pode ser ótimo, mas pode nos trazer aqui sérios problemas. Não sei.
Agora ficará para o domínio da ficção científica. Mas esta ideia de que eu delego em algo externo a mim a resolução de tudo, todos os problemas, e que me dá sempre uma resposta na qual eu confio quase cegamente, é um desafio novo para a nossa sociedade. E há alguns estudos, têm uma metodologia que pode ser muito discutível, mas que já começam a pôr alguns problemas em torno daquilo que acontece à capacidade cognitiva das pessoas que utilizam mais a inteligência artificial para resolver problemas do que o seu próprio cérebro. E, portanto, são desafios que estão sempre a aparecer e que estão a aparecer a um ritmo muito mais rápido do que nunca. Essa externalização de que falas é quase como se nós cada vez mais começássemos, ou progressivamente, estivéssemos a viver por uma espécie, por proxy, não é? O que levanta, sem dúvida, pelo menos, não sei se levanta problemas, mas levanta questões sobre as quais importa refletir, e estava a pensar agora até em relação à inteligência artificial, o papel crescente que parece que, por exemplo, os próprios os LLMs, os ChatGPT, não sei, começam a ter, por exemplo, como confidentes, como instrumentos de diálogo. Exatamente, como instrumentos de diálogo, como instrumentos até de, entre aspas, terapia. Algumas pessoas que é engraçado, eu tenho até alguns engenheiros informáticos que deram e meteram lá no ChatGPT toda a informação sobre a psicoterapia que deviam estar a fazer e que dizem-me que ensinaram a máquina a fazer-lhes a psicoterapia como se fosse com um profissional. Não é a mesma coisa. Tanto quanto nós sabemos, a inteligência artificial pode ter muitos componentes antropomórficos, mas não é uma pessoa a fazer terapia. E a terapia que está validada para pessoas que fazem terapia a pessoas. E isso faz a diferença, porque há na relação interpessoal aspectos que estão muito para lá da narrativa, muito para lá da palavra, que é escrita, ou dita, ou lida, e portanto não é a mesma coisa e traz-nos problemas que podem ser relevantes. Eu já vi muitos casos, Oliva, um artigo qualquer, há pouco tempo, de pessoas que, obviamente são casos extremos, que relatavam não ter capacidade de tomar qualquer tipo de decisão sem perguntar primeiro. Mas estamos a falar de o que é que se veste de manhã, o que é que se faz uma torrada assim ou assado, ou quanto tempo é que faz o chá, etc. Mas só para aquela analogia eu acho que é bom passarmos tempo aborrecidos. E acho que isso falta-nos um bocadinho dessa ideia. E aquilo que disseste, acho que é interessantíssimo, que é a diferença entre ouvir música no Spotify e ouvir música em vinil. Eu acho que devíamos ouvir mais música em vinil. Temos aquele espaço para tirar o vinil e para ver a arte e para ver as letras e para deixar-nos absorver ali um bocadinho naquilo, em vez de estar sempre naquela coisa de next. Isso, e temos que nos levantar de vez em quando para ir Exatamente. E pronto, senão ainda parecemos um bocado uns velhos a falar, mas dá-me um bocado essa impressão. Nós, entretanto, vamos ter que, infelizmente, porque a nossa conversa é super interessante, acho que mas queria colocar-te uma pergunta. Se fosse possível prescreveres um único hábito que de alguma forma tentasse melhorar a saúde mental dos portugueses, qual seria? Ok, só um. Portanto, tem que ser um que seja fácil de fazer e que tenha um impacto que possa ser caminhar visível. Com alguém. Okay. Só isso. Porque mata 2 coelhos de uma cajadada. Porque enquanto caminhamos, normalmente não podemos estar no telemóvel e, portanto, podemos mais facilmente conversar com o outro, e é bom para o corpo, é bom para a saúde mental. Uma pequena provocação, só sei que gostas do nome da Rosa. Numa perspectiva clínica, onde é que tu te... como princípio digamos, de diagnóstico, onde é que fica
o Pedro Morgado? És mais um William Baskerville guiado pela lógica ou um Atso guiado pela intuição? Nunca me fizeram essa pergunta e ela não é uma pergunta fácil. Mas eu, por acaso, numa autoavaliação, que pode estar completamente errada, acho que às vezes não sou muito bom a intuir e, portanto, tento, pela lógica, chegar lá. A intuição às vezes engana-nos, pelo menos a mim. Pedro, muitíssimo obrigado Muito por obrigado. esta conversa Obrigado. muito interessante e por teres acedido a vir de Braga até aqui e teres desta forma permitido que também que a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto se estendesse, abrisse os braços até à Universidade do Minho. É sempre um prazer receber outros colegas. Foi mais um episódio do Saúde, Conversas e Caminhos. Muito obrigado por nos seguirem. Eu sou o Tiago Jacinto. Eu sou o Rui Manuel Mendes. Até à próxima. Até à próxima. Obrigado.